Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente e região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, 7h01. Estamos começando o Jornal da Manhã, as principais informações, Presidente Prudente, toda a nossa região. Jornal da Manhã, eu, Cleiton Mussi, com vocês na apresentação, Joelton Carlos trazendo aí as reportagens, Jonatas Caetano, Geraldo Gomes. Jornal da Manhã você pode acompanhar pelo Facebook, você acompanha também o Jornal da Manhã pelo nosso site, www.101fmprudente.com.br. Você acompanha o Jornal da Manhã pelo Facebook e também pela 101 e pela Prudente AM 1070. Jornal da Manhã, 7h02. Vamos com as primeiras informações, sempre no oferecimento de Zalpa Cadans, do Mário Zalpa. São as informações da polícia. Da manhã e as informações da polícia. As informações da polícia no Jornal da Manhã, nós vamos trazer as informações com o repórter Geraldo Gomes, que traz as informações da polícia, como eu falei, no oferecimento de Zalpa Cadans. Geraldo Gomes, bom dia. Muito bom dia para você, bom dia aos ouvintes, bom dia para você que está aí acompanhando já o nosso Jornal da Manhã. Bem, Cleiton, aqui nós temos as informações do setor policial de Presidente Prudente e região. Primeiro destaque para você que a Polícia Civil realizou um trabalho espetacular aqui em Presidente Venceslau e prendeu 3 acusados de participarem de um furto que ocorreu numa agência bancária no mês de dezembro, aqui na sede da Prefeitura em Presidente Venceslau. O local tem um caixa eletrônico e os bandidos estouraram na oportunidade e levaram cerca de R$100 mil. As investigações foram realizadas, a polícia veio trabalhando durante todo esse período e ontem chegou aí a prisão de 3 homens acusados, né? Eles estavam aí fora da região, vieram de fora, né? E segundo as informações, foi preciso um trabalho muito especial para chegar até Joinville, em Santa Catarina, e lá com o apoio da polícia local, conseguiu prender esses 3 homens acusados de praticarem este furto aqui em Presidente Venceslau, na agência bancária. E mais, né? A polícia sabe que essas pessoas fazem parte de uma quadrilha organizada, pessoas que já são especializadas nesse tipo de crime, né? Principalmente espalhado aí pelo Brasil todo. O trabalho foi muito importante, a polícia recuperou lá alguns objetos, veículos, né? E também apreendeu aí todo o material que eles utilizavam lá para praticarem furtos, né? Inclusive os homens foram conduzidos aqui à delegacia da região, estão presos e vão responder pelo crime de furto. Nós tivemos também uma outra situação lá em Paulicéia. Isso eu sempre venho chamando a atenção, principalmente dos sitiantes, né? Os fazendeiros, as pessoas que têm propriedade rural na região e pessoas que vão cuidarem aí, principalmente, né, de mexer na terra para plantar alguma coisa. Todo cuidado é pouco e precisa ter uma autorização especial dos órgãos ambientais. Numa fazenda próxima a Paulicéia, o cidadão foi multado porque ele estava revirando uma área de APP, é área de proteção ambiental, proteção permanente. Ele estava fazendo alguns tanques escavados e também estava mexendo em outra área. Os policiais receberam a informação, foram até o local e multaram este cidadão. Então esse caso também foi registrado pela Polícia Ambiental. Por falar em Polícia Ambiental, os policiais estiveram na casa desses rapazes aqui que praticaram essa barbaridade contra um cãozinho, né? Um animalzinho aí. Depois que as imagens se espalharam pela rede social, a denúncia chegou até a Polícia Ambiental, que veio ao local, fez todo o procedimento, retirou o animal, levou para uma área de proteção, né? Uma casa de proteção aqui em Prudente, e chegou a procurar os garotos, que são aí alunos
de veterinária da Oeste aqui de Prudente, mas não encontraram. E à tarde nós tomamos conhecimento através da rede social também que a universidade teria expulsado esses rapazes do curso que estão realizando aí na universidade. Lamentável, né? O cãozinho já está bem, esse já passou por exame, está se recuperando. Eles castraram esse animalzinho com um ritual, né? Dando risada, falando, brincando, um requinte aí de crueldade. Lamentável, muito triste. Então essas são as informações, as principais do setor policial, para você que está ouvindo, sempre em nome do Zalpa Cardanza, abraçar o alemão que está lá ligadinho, viu, Cleito? Nesta época fria aí, e o Homero Ferreira também ligado, ouvindo a 101, a número do seu rádio. Grande abraço, e assim que o fato merecer destaque, eu volto com mais. Jornal da Manhã, 7 horas 7 minutos agora. Você está acompanhando o Jornal da Manhã, 7 horas 7 minutos. Vamos com a informação, repórter Joilton Carlos, atualização da Covid-19, né, Joilton? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia, ouvintes da 101 FM, também da Prudente News. O boletim foi atualizado ontem às 17 horas. Essas informações são encontradas no Inova Prudente /coronavírus e no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. São prestados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Casos curados 25.750, notificações 77.046, descartados 46.820, aguardando o resultado 262, hospitalizados, o número ainda é alto, 175 pessoas hospitalizadas. Lembrando que a taxa de UTI Covid é de aproximadamente 98% aqui em Presidente Prudente e toda a nossa região. Casos confirmados subiu para 28.108 e ontem tivemos a confirmação aí de 9 óbitos. 731 pessoas perderam suas vidas devido à Covid-19. A partir de hoje, às 7 horas e 30 minutos, os postos de vacinação de Presidente Prudente vão vacinar pessoas acima de 50 anos. E você que já chegou nesta idade, como eu, vá lá, tome a primeira dose, depois a segunda dose, é importante. Mas lembre-se, continuar usando máscara, álcool em gel nas mãos e distanciamento. E nada de aglomeração neste momento, respeitando as regras estabelecidas pelas autoridades em saúde. Uma outra informação, Cleiton, é que a partir de hoje, o transporte coletivo, mais uma vez em Presidente Prudente, não sabemos quando que realmente será tomada uma providência definitiva sobre o transporte coletivo de Prudente. Eles estão aí em estado de greve, funcionando naquilo que a Justiça determinou. Ou seja, dos 68 ônibus que estavam circulando, nos horários de pico vão circular apenas 38, que já estava reduzido, agora reduz mais, e durante o dia serão 30 ônibus. Somente nos horários de pico, ou seja, das 6h30 da manhã até por volta de 9 horas da manhã, e depois das 17h30 até por volta das 19h30, os ônibus rodando aí com 38 ônibus em Presidente Prudente. A partir de amanhã passa a vigorar aquele decreto do prefeito, que ninguém poderá estar de pé nos ônibus aqui em Presidente Prudente. Vamos ver como que isso vai acontecer. Bom, tá certo, Joilton, obrigado. E lembrando, né, Joilton, que a prefeitura continua a fiscalização em bares, restaurantes, né? Continua. E vamos ver se vai ter no ônibus, né? E no ônibus agora quero ver como que vai ficar essa situação, né? Nesse estado de greve. Para as pessoas que precisam trabalhar, né? A empresa disse que não tem dinheiro para pagar os trabalhadores, né? Então, até quando que a população de Presidente Prudente, e no caso os trabalhadores, vão continuar sofrendo essa situação aí? Já chegou a hora da prefeitura tomar uma providência mais enérgica a respeito do transporte público em Presidente Prudente. Obrigado, Joilton, pelas informações. Você volta aí a qualquer momento, né? A qualquer momento. Bom, conferindo 7 horas 10 minutos agora, Jornal da Manhã, 7 horas 10 minutos. Vamos trazer aqui, daqui a pouquinho, nós vamos trazer a informação que a prefeitura assume cobrança da Zona Azul na região central de Presidente Prudente, né? Agora vai ser por conta da prefeitura. Mas essa informação é daqui a pouquinho, porque agora eu vou trazer a informação que o SESC e SENAC fazem parceria em ação para arrecadação de alimentos. Leonardo Buzizio. A ação urgente contra a fome, que tem como objetivo arrecadar alimentos para repassar a instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social, segue a todo vapor em Presidente Prudente. E agora ganha um novo aliado.
O SENAC se junta ao Sesc Termas e ao Sincomércio como mais um ponto de doação de alimentos não perecíveis. A campanha do Sesc, que começou em 11 de maio, em um mês arrecadou cerca de 1 tonelada de alimentos não perecíveis e Prudente, que foi repartida entre a Associação Assistencial Espírita Grupo Auxílio Fraterno, o Lar Santa Filomena e a Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos. Os interessados em realizar doação de alimentos não perecíveis podem se dirigir ao Sesc Termas, de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde, ou ao SENAC, de segunda a sexta, da 1h30 da tarde às 9 da noite, ou ainda ao Sincomércio, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Informações de Leonardo Bozizio para o Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. O tempo em Presidente Prudente. No momento a temperatura está registrando 12 graus. Temperatura no momento então de 12 graus. Previsão de chuva hoje é de 2%. Umidade relativa do ar é de 96% hoje. Então durante o dia vamos permanecer aí com sol. Não há praticamente previsão para chuva, né? A máxima prevista para hoje deve ficar em torno aí dos 26 graus. Jornal da Manhã, 7h12. Daqui a pouquinho, então, a informação que a Prefeitura assume cobrança da Zona Azul na região central de Presidente Prudente. Vamos trazer a informação também do Brasileirão. Corinthians busca evoluir com a sequência do trabalho de Silvinho. E vamos ter aqui os comentários do dia com Alexandre Garcia, 7h13. O que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e na sua região. A informação é prioridade no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 101 FM e Prudente AM 1070, a rede da informação. Agora são 7h17, estamos de volta com o Jornal da Manhã, 7h17. Hoje, quarta-feira, 16 de junho de 2021, a Prefeitura assume cobrança da Zona Azul, então, na região de Presidente Prudente. A informação com Jonatas Caetano. A Prefeitura de Presidente Prudente, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública, assumiu nesta semana o controle da venda dos talões de Zona Azul em Presidente Prudente. Como explicou o secretário responsável pela pasta, Major Luiz Edson de Souza, medidas estão sendo tomadas para que o problema seja sanado em Presidente Prudente. Num primeiro momento, nós recadastramos alguns pontos que estão apoiando aí o município, apoiando a prefeitura com a venda dos talões de Zona Azul. Nós temos 48 já recadastrados que já têm os seus talões ali na região central. Neste momento, nós estamos implementando a distribuição, o recadastramento, pretendemos chegar pelo menos a 100 pontos ali na região central e estamos em medidas de fiscalização e principalmente orientação a toda a sociedade. Vale lembrar que essas pessoas estão, num primeiro momento, trabalhando de forma gratuita. Eles estão ajudando o município a proporcionar a rotatividade ali naquela região central, Jonathan. Um outro detalhe muito importante que a gente tem sempre lembrado é que nós estamos editando a lei e fazendo uma proposta de adequação da lei para que haja mais formas de a gente proporcionar aquela rotatividade ali na região central de Presidente Prudente, a fim de que as pessoas tenham o livre acesso para chegar, fazer suas compras e sair ali da região sem causar transtorno. O serviço de Zona Azul em Presidente Prudente era administrado até a semana passada pela Casa do Aprendiz Cidadão, que rompeu o contrato com a Prefeitura de Presidente Prudente, como explicou o secretário. Apesar da gente ter tentado algumas tratativas com a Casa do Aprendiz Cidadão, a fim de que eles continuassem, eles acharam que era inviável caso não ocorresse o aumento da tarifa, o que não seria viável para o momento ao município, a elevação da tarifa. Eles queriam também que fosse repassado 98% de todo o valor arrecadado com a Zona Azul, que fosse repassado para a Casa do Aprendiz Cidadão. Queriam também uma fiscalização mais intensa. Na verdade, a fiscalização a gente já vem fazendo na medida em que o
o comércio volta à atividade, e queriam também o Vale Transporte para todos os funcionários que atuam na venda do Salão de Zona Azul. Como a gente não chegou a um acordo, eles decidiram por não prosseguir aí com esse convênio. Então, na edição dessa nova lei, nós estamos, num primeiro momento, nós mesmos da CEMOB, administrando, através de parceria com os próprios comerciantes, a venda do Salão de Zona Azul. Mas na edição da nova lei, qual é a ideia? A gente tenha 3 opções. Ou nós encontramos uma outra entidade que esteja com interesse em fazer o serviço, uma entidade sem fins lucrativos, é óbvio, filantrópicos, né? Uma terceirizada através de concessão, ou a própria CEMOB, através de parceria com o comércio, que no primeiro momento é essa atividade que a gente está fazendo. 7h21. Na oportunidade, o secretário de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública de Prudente, Major Luiz Edson de Souza, falou também sobre a 4ª paralisação do transporte coletivo na cidade de Presidente Prudente. É muito interessante a gente tocar nesse assunto, até porque não se segue mais no marasmo que vinha anteriormente. Nós começamos as tratativas desde o início do ano, desde o início dessa nova administração, sob o comando do nosso prefeito Ed Thomas e o vice Isaac Silva, na busca de uma solução definitiva. Ficar do jeito que estava não dava mais. Então nós fizemos algumas reuniões, apresentamos algumas alternativas e não foram aceitas. Outras alternativas, que é o aumento da tarifa, que num primeiro momento acho que pediram R$ 8,00 a elevação do valor, e depois desceram para R$ 7,58. Nós, aqui da Secretaria, por determinação do prefeito, informamos que é totalmente inviável, até porque o nosso valor hoje está na média dos municípios da nossa região. Ou seja, o valor da tarifa de R$ 4,25 de Presidente Prudente está dentro do valor estabelecido ali por Rio Preto, Ribeirão, Marília, Araçatuba. Então nós fizemos um estudo aí de 5 meses, um diagnóstico, para apresentar à população e ao poder público que nós estamos dentro da média. E esse contrato, apesar de ser desde 2017, em 2018 a empresa já pediu reajuste, reequilíbrio, 2019 pediu reajuste, reequilíbrio, e lá nem havia ainda a pandemia. Aí depois 2020 pediu um reequilíbrio alegando a situação da pandemia, e 2021 vem pedindo. Nós estamos em tratativas, entendemos muito bem, sim, a situação da empresa, mas nós temos um transporte qualificado como de ruim a péssimo. E a gente simplesmente chegar para a sociedade e falar que nós vamos aumentar o valor da tarifa para ajudar a empresa, sem ter uma contrapartida por parte da empresa na melhora do transporte, é praticamente inviável para o município. Então nós estamos tentando, sim, resolver esse problema de uma vez por todas. Estamos procurando uma alternativa adequada para resolver esse problema. Eles nos apresentaram aí uma situação depois do dia 31 de maio, que a gente participou de uma reunião, de uma audiência, em que a empresa estava devendo aos funcionários, que pagaria, e outras partes pagaria parcelado, mas isso não ocorreu. Então a empresa tem tido dificuldade, segundo ela, para arcar com o salário dos seus funcionários. Por outro lado, reclama também que não tem mais a bilhetagem, ou seja, o número de pessoas adequadas que transitam e que utilizam os ônibus. Nós apresentamos à empresa de que se ela disponibilizasse mais horários, seria mais fácil arrecadar os recursos. E isso não tem sido feito. Então, na verdade, a metodologia adequada não está sendo implementada pela empresa. E isso realmente causa dificuldades para ela junto aos seus funcionários. O que não compete ao poder público ficar ingerindo na administração da empresa junto aos funcionários. Mas nós temos procurado, de uma forma ou de outra, resolver o problema do transporte público, óbvio, sem nos esquecermos, né, lembrando sempre que os funcionários da empresa também merecem uma atenção especial por parte do poder público, mas principalmente por parte da empresa. Tá certo, essa é a participação do secretário de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública de Presidente Prudente, Major Luiz Edson de Souza. Major, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, um bom dia para o senhor. Um bom dia, um grande abraço. Agora no Jornal da Manhã.
As informações do esporte. Quarta-feira começa mais uma rodada do Brasileirão e o Corinthians quer a segunda vitória na competição diante do Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena às 8h30 da noite. O empate no derby deu uma injeção de ânimo no grupo de Silvinho. O treinador está no comando do time há apenas 2 semanas e comenta que o entrosamento entre comissão técnica e jogadores está indo muito bem. Os atletas têm respondido bem, entendendo que a gente vai e busca uma organização de time. E depois a gente vai melhorando algumas conexões, a parte defensiva, meio-campo, os meias, atacantes. E pouco a pouco eles têm entendido essa parte de uma organização geral do time. Mas o melhor que eu tenho visto é a entrega de todos eles, de corpo e alma ao trabalho, aquilo que eles estão entendendo, que eles estão comprando, que eles estão vendo. Essa é uma parte muito positiva também. Para esta partida, o Corinthians terá o desfalque do atacante Jô, que sentiu dores na panturrilha. Já o Red Bull Bragantino não vai contar com seu principal jogador, Claudinho, que vai ser poupado devido ao desgaste dos últimos jogos. Outro time que vem sentindo cansaço é o Atlético Mineiro. Cuca chegou a poupar Nátio Fernandes e Keno durante o treinamento. E embora os jogadores tenham viajado para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, a presença deles não é garantida. Já o zagueiro Igor Rabelo testou positivo para a Covid-19 e desfalca o Galo. Em contrapartida, o atacante Hulk está confirmado para este duelo. Vejo aqui no rótulo das vacinas para os meus cachorros. Eu estou vendo aqui um rótulo de 2017, do início do ano. E está lá registrado, coronavírus, inclusive. Claro que agora temos a variação Covid-19, né? Coronavírus, já na 19ª cepa, etc. Né? Então, está saindo outras cepas aí. Mas eles têm know-how para isso. Se fazem para animais, fazem para outros animais, os animais humanos, né? Do gênero humano. Porque, inclusive, testam-se vacinas primeiro em animais, né? Depois em uns poucos humanos. Depois vamos ampliando esse número de humanos. Depois, na terceira fase, é que precisa vacinar milhares e ficar esperando um tempão, né? Só que dessa vez ninguém pôde esperar porque foi uma emergência. Mas, enfim, tá aí. Agora volta para o Senado porque teve uma mudançazinha na Câmara e a origem foi Senado, então volta lá para o Senado. Bom, e uma outra questão de Câmara e Senado é que passou pelo Senado com 72 votos a 0 um projeto de um senador do Rio de Janeiro para criar o passaporte de vacina. Quem não tivesse passaporte, não tiver vacinado, não pode entrar em hotel, em cruzeiro, em parque, provavelmente em avião também, né? Cria uma outra classe de brasileiros. Os que foram vacinados, os que não foram vacinados. Eu tenho recebido muito protesto sobre isso, porque as pessoas que já tiveram Covid, né, não querem ser, acham que não precisam ser vacinados. As outras pessoas que ficam observando aí as reações, algumas também não querem. E, além disso, o Código Civil garante, o artigo 15º do Código Civil, diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Então, é uma questão aí de direitos e liberdades, né, que muitas vezes o Supremo tem passado por cima, embora isso esteja escrito numa cláusula pétrea da Constituição. Mas vá lá, vai voltar para o Senado, né, se a Câmara mudar, ou se a Câmara rejeitar, acabou, né? Mas se for aprovado nas duas casas, o presidente Bolsonaro disse ontem que vai vetar, né? Confirmando que não foi de autoria do governo, de ninguém do governo, essa história. Foi de um senador do Rio de Janeiro, né? É bom que a gente saiba isso. E a Fitch, vocês já ouviram falar da Fitch, né? Essa agência de rating, agência que dá nota para a classificação para os países do mundo, para a economia dos países do mundo. Na verdade, é uma espécie assim de cadastro, né? E está dizendo agora, dizia antes, que o Brasil ia crescer 3,3% do PIB. Agora que vai crescer 5% do PIB. Isso confirma as últimas previsões de economistas brasileiros, né? Do Mansueto
economista-chefe do BTG Pactual, do IBGE, né, que estão refazendo as previsões de aumento do PIB, porque, afinal, a economia brasileira está numa fase de euforia. Tanto que, se a gente olhar a produção de aço, ela não vai dar conta da demanda, né? A demanda tende a crescer 15% nesse ano e a produção de aço só tem condições de crescer 11%. Né? E o aço é uma das medidas da atividade industrial, né? Enquanto isso, a atividade do agro continua bombando, mas é preciso que o Ministério da Economia dê uma boa solução para o Plano Safra, que tem que ser anunciado ainda neste mês para começar a valer dia 1º, né? E a necessidade de crédito é de 15 bilhões, 3,5 bilhões mais do que no ano passado. E é preciso ficar atento ao tamanho dos juros também, né? Que isso é muito importante, e tem a parte do governo no subsídio desses juros, porque, afinal, o agro está sendo a locomotiva. O agro é que segurou o país e está permitindo que a indústria agora se refaça, né? O agro garantiu as contas externas, o agro tem garantido o crescimento e, sobretudo, tem garantido a segurança alimentar, né? Não ficamos em nenhum momento sem alimento. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.